Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós vamos ter mais um estudo guiado, mais um estudo da lição da Escola Sabatina. E você é meu convidado a, junto comigo, a embarcar nessa jornada pelo estudo da palavra, para que dessa forma a gente não adquira apenas conhecimento, mas tenha de fato uma experiência transformadora aos pés da cruz e na presença de Deus. Certo? Antes de nós conhecermos qual será o tema do nosso estudo de hoje, eu quero te convidar para nós fazermos a nossa oração. Vamos juntos buscar ao nosso Pai? Oremos então? Bom Deus, estás nos céus, nessa ocasião nós nos reunimos mais uma vez com o propósito de estudar a Tua Palavra. Nós sabemos que não há em nós aquilo que é necessário para entender os Teus planos, pois é bem verdade que somos seres finitos e muitas vezes somos curiosos, querendo entender e compreender o ser infinito que é a Ti, o nosso Senhor. Ah, Deus, tem paciência conosco, porque a gente muitas vezes é ousado, querendo é, entender os Teus planos, né? Conhecer a Tua vontade. Ah, Deus, a gente é muito pequeno. E por isso nós clamamos cada dia mais a presença do Teu Santo Espírito, pois nós sabemos que será por meio dele que não apenas faremos grandes coisas para a honra e glória do Teu nome, mas que também iremos entender qual é a boa e perfeita vontade que o Senhor deseja realizar por meio de nossas vidas. Perdoa os nossos pecados, Pai. Nós somos pecadores, pessoas que têm, de certo modo, uma índole duvidosa por conta da natureza pecaminosa. Mas nós queremos a cada dia moldar mais e mais o nosso caráter, para que ele seja semelhante e reflita a cada dia o caráter do Teu Filho amado Jesus Cristo. Ah, fica conosco. É isso que nós te pedimos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem. A gente viu, no verso para memorizar, falando ali sobre o capítulo 14 de Apocalipse, no verso 1, que o Cordeiro, ele se encontra ali no Monte Sião, monte que é identificado da presença de Deus. E que junto com ele estavam ali os 144 mil, né, uma representação simbólica do povo de Deus. A gente até conversou que seria ali a multiplicação de 12 vezes 12, né, dando ali a máxima quantidade de pessoas, né, dando uma ideia de uma grande multidão. E aí o tema do nosso estudo de hoje, segunda-feira, é exatamente sobre isso, sobre o Monte Sião. A gente vai falar um pouquinho sobre esse monte, o que ele significa, o que ele simboliza, né? O que é que o livro de Salmos fala a respeito desse monte. Então vamos juntos. Eu separei aqui o primeiro ponto, que traz como uma curiosidade, uma característica interessante a respeito do monte. Ele fala que em Apocalipse 14, o povo de Deus está em pé no Monte Sião. E esse Monte Sião ficava a oeste da cidade velha, da Jerusalém atual, e era considerada o assento do trono de Deus, né, entre o seu povo. Ou seja, do lado oeste da antiga cidade de Jerusalém, ficava ali o Monte Sião. Porém, com o passar do tempo, é o segundo ponto, o Monte Moriá também ficou conhecido como Monte Sião. O Monte Moriá foi onde foi construído o templo. E com o passar do tempo, esse monte também ficou sendo conhecido como Monte Sião, ou seja, temos ali pelo menos dois espaços que são identificados como Monte Sião. Essas são as duas curiosidades do estudo de hoje. E aí, partindo desse ponto, a importante descrição do remanescente dos últimos dias, relatado ali em Apocalipse 14, é apresentada, usada uma linguagem do santuário. E aí você fica tentando entender, como assim uma linguagem do santuário? O que é que tem a ver o santuário com o contexto, né, de Apocalipse 14? Bom, quando a gente vê ali o verso, eu até já citei aqui, mas o verso fala que o Cordeiro estava ali no Monte Sião e juntamente com o Cordeiro estava ali a representação do povo de Deus. A linguagem do santuário é exatamente a menção ao Cordeiro de Deus, né? Que é exatamente a pessoa de Jesus.
Agora eu quero convidar você a ler comigo aqui 2 salmos e depois a gente vai comparar esses 2 salmos com o contexto de Apocalipse 14, verso do 1 ao 5. Vamos ler primeiro o primeiro salmo, que é o Salmo 15. E o Salmo 15 diz assim, ó: Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, que de coração fala a verdade, e não usa a língua para difamar, que nenhum mal faz ao seu semelhante e não lança calúnia contra o seu próximo, que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem o Senhor, que mantém a sua palavra, mesmo quando sai prejudicado, que não empresta o seu dinheiro visando lucro, nem aceita suborno contra o inocente. Quem assim procede, nunca será abalado. Você é esse tipo de pessoa que tem essas características? Você é a pessoa que não se abala? Bom, se você tem essas características, você pode sim, né, habitar no santuário, você pode morar no Santo Monte. A questão é, será que a gente consegue, de fato, viver todas essas características? Nós vamos já comentar sobre isso. Segura aí, tá bom? O próximo salmo é o Salmo 24. Nós vamos ler aqui do versículo 1 ao 10. E diz assim, ó: Do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Pois foi ele quem fundou-a sobre os mares e firmou-a sobre as águas. Quem poderá subir o monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos nem jura por deuses falsos. Ele receberá bênçãos do Senhor, e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. São assim aqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e valente, o Senhor valente nas guerras. Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória. Olha que coisa maravilhosa, que salmo lindo. Agora, com base nesses 2 salmos, a gente vai comparar, né, a semelhança entre eles dois com o texto de Apocalipse 14, verso do 1 ao 5. É pouco verso, né? A gente vai ler. Diz assim, ó: Então olhei, e diante de mim estava um cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que traziam escritos na testa o nome dele e o nome de seu pai. Ouvi um som dos céus como o de muitas águas e de um forte trovão. Era como o de arpistas tocando seus instrumentos. Eles cantavam um cântico novo diante do trono, dos 4 seres viventes e dos anciãos. Ninguém podia aprender o cântico, a não ser os 144.000 que haviam sido comprados da terra. Estes são os que não se contaminaram com mulheres, pois se conservaram castos e seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. Foram comprados dentre os homens e ofertados como primícias a Deus e ao Cordeiro. Mentira nenhuma foi encontrada em suas bocas. São imaculados. Percebe que as características dos 144.000, de certo modo, se assemelham com as características apresentadas ali no livro de Salmos que a gente acabou de ler? Você consegue encontrar alguma semelhança? Eu encontrei algumas. Agora vamos falar um pouquinho sobre elas? Olha esse ponto que eu separei, ó. Estar à altura da descrição dos que podem entrar na presença de Deus, conforme vemos nesses salmos, é uma tarefa difícil para pecadores. De fato. O primeiro salmo falou ali de algumas atitudes que, se a gente
for refletir e ser sincero, quem sabe a gente não esteja vivendo, né, esse tipo de realidade. Olha só, algumas que foram mencionadas. Quem pode dizer honestamente que sempre vive com integridade? Você é uma pessoa íntegra em todo o tempo? Ou em algum momento você malda alguma coisa, tem um pensamento impuro, quem sabe um olhar torto, quem sabe uma ideia ruim a respeito de uma situação, de uma atitude, de uma pessoa? Pois é. O primeiro ponto, quem sabe, a gente já caiu por terra. Só que aí não para por aí. Tem outros pontos, né, que o livro de Salmos trouxe à tona. Olha só esse outro, ó. De coração, fala a verdade. Certa vez, alguns amigos chegaram para mim e me perguntaram: olha, se uma pessoa chegasse para você procurando alguém, né, e ela deixasse claro que a intenção dela era de tirar a vida dessa pessoa, você iria apontar sabendo onde essa pessoa se encontra? Você iria dizer: não, ela está lá dentro, na cozinha, pode entrar? Ou você iria dizer: não, não sei não, não vem não hoje não. Ah, foi embora. O que você diria? Você iria mentir? Veja que muitas vezes, com coisas muito menores que isso, a gente falta com a verdade. Em situações, por exemplo, que a gente pode sair prejudicado, né? Pode, de certo modo, sofrer algum tipo de dano. Aí a gente vai e falta com a verdade. E aí a gente já tropeçaria nessa segunda parte. Vamos para uma terceira, para a gente encerrar, né? Dentre muitas características que eu e você precisamos desenvolver para poder ter a condição necessária para adentrar ao Santo Monte de Deus, a presença de Deus. Ninguém pode dizer que não será jamais abalado. Olha só, a gente vive em um mundo que, vez por outra, nos abala. E viver num mundo como esse é meio que impossível não ser abalado. E aí a gente vê e percebe que, com as nossas próprias forças, com a nossa própria decisão, viver essas características na íntegra, de maneira perfeita, para nós, é impossível. Ah, Davi, já que é impossível, então eu nunca vou adentrar ao ambiente de Deus, ao Santo Monte, à casa do Senhor, eu nunca vou poder entrar? Então quer dizer que não há espaço para mim lá? Bom, se fôssemos considerar somente a nossa disposição, a nossa condição, infelizmente, essa sim seria o nosso triste fim. Porém, como a gente vem estudando, a gente entende que não é pelos nossos méritos que nós adentramos ao santo monte do Senhor, a presença de Deus na sua santa casa. Nós adentramos de maneira ousada esse espaço por meio dos méritos de Jesus. Olha só o que diz esse outro ponto aqui, ó. A única conclusão possível é que o Cordeiro nos capacita a ficar em pé no Monte Sião. Quem foi a única pessoa que teve todas essas qualidades que a gente encontrou aí no livro de Salmos? Foi somente a pessoa de Jesus. Em outras palavras, somente Jesus poderia adentrar esse espaço. E aí, porque ele adentrou, ele rompeu ali o véu que separava nós da presença de Deus, nos afastava do ambiente santíssimo, ali, por exemplo, dentro do santuário, do tabernáculo. Jesus rompeu esse véu, abrindo, né, o acesso. É por causa dele, por meio dele, que eu e você conseguimos não apenas ficar de pé, mas permanecer no santo monte de Deus, no Monte Sião, na presença de Deus, na casa de Deus. É graças a Jesus. É por meio de Jesus que eu e você iremos viver eternamente com o nosso Deus e Pai.
Partindo para o penúltimo ponto do nosso estudo, diz assim: agora que o Cordeiro de Deus está estabelecido no Monte Sião, no santuário, também podemos estar presentes nesse lugar, porque sua justiça perfeita é atribuída a nós pela fé. Percebe? E mesmo embora a gente tenha uma natureza pecaminosa, graças a Jesus, diante dos olhos de Deus, eu e você somos perfeitos. Eu e você somos aceitos. Eu e você somos identificados como filhos de Deus, como povo de Deus. É muito bom, vamos dizer assim, ter Jesus na nossa vida, não é? Ele resolve, de fato, todos os nossos problemas com relação ao aspecto espiritual, com relação à nossa vida eterna. Jesus é o nosso presente, a nossa bênção, de fato. E o último ponto que eu separei diz assim, ó: sem o sangue de Cristo, que esperança teríamos? Qual era a esperança? Qual era o meio que eu e você iríamos usar se não houvesse Jesus? Se Jesus não faz todo aquele serviço expiatório de sacrifício por mim e por você, se ele não morre no meio no seu lugar, qual seria o nosso destino, o nosso futuro? Não tinha destino, não tinha futuro, né? A gente iria, infelizmente, morrer eternamente. Mas graças a Jesus, por meio de Jesus, que eu e você temos acesso e estaremos junto com ele, em pé, naquele grande dia no Monte Sião, como descreve o contexto de Apocalipse, capítulo 14, verso 1. Tá certo? Chegamos ao fim de mais um estudo guiado. Encerramos, né? O tema de segunda-feira, que foi sobre o Monte Sião. Monte esse que, pelos mestres de Cristo, eu e você vamos habitar sim, para a honra e glória de Deus, e ali entoaremos um cântico que somente os salvos, os que foram selados, os que têm a marca de Deus, o nome de Deus, o nome do Cordeiro, marcados ali, somente nós, pela graça de Deus, iremos entoar esse canto. E será um cântico de louvor, de honra e de glória, reconhecendo de fato todas as benesses que Deus tem proporcionado a cada um de nós. Bom, o estudo de hoje foi maravilhoso. O meu desejo é te encontrar aqui no próximo estudo. Ou seja, ainda tem coisa maravilhosa para a gente desfrutar. Então comparece e vem junto comigo ter um momento com Deus. Tá bom? Até a próxima e tchau, tchau.